O filme do Menino do Pijama Listrado, especificamente sobre os campos de concentração, mas tem um até melhor, viu? A Lista de Schindler. Tá? Bem longão. 3 horas e tanto. E o filme é chocante, porque é em preto e branco, é para você voltar no tempo. Tem. Na nossa locadora mais legal que tem, YouTube. De grátis, ó. Ela está defendendo porque teve um alemão que morreu aqui, que morreu com as roupas do nazismo quando foi enterrado, e ele tinha a mesma idade do Hitler. Mas é a única argumentação que ela tem. Só que na época da Alemanha, quantas pessoas eram nazistas? Quase todo mundo, né? E quantas pessoas nasceram no ano que o Hitler nasceu? Ave Maria, quantas pessoas nasceram no ano que tu nasceu? É uma argumentação muito fraca dela, entendeu? Não. Agora as ideias dele vão ficar. Ele não precisa estar vivo para as ideias dele continuarem, não. Tá certo? Ele foi literalmente morto. Tá certo? Oi, agora a grande teoria conspiratória é sobre o filho dele. Que tudo leva a crer que ele teve um filho que ele escondeu. E o filho dele, lógico, não quis dizer que era filho do Hitler. Imagina tu dizer que era filho do Hitler. As pessoas iam te receber bem ou mal? As pessoas iam querer ir atrás de ti, né? Então, se você fosse filho do Hitler, provavelmente você ia dizer para quem? Para ninguém, né? Tá certo? É só que o Hitler não tinha olho azul, né? E não tem... Minha genética também não permite bigode. Só no São João. Deixa aqui que eu vou aqui, vai. Tá, vou explicar. Diz, jovem. É porque o nazismo é mais fashion, por causa dos campos de concentração, porque o Hitler é uma figura mais polêmica, mas o fascismo é anterior ao nazismo. Inclusive o jovem está dizendo assim, por que a gente não fala tanto fascismo? Cuidado que na prova do Enem não existe nazismo. Como é o nome correto? Fascismo. Aí tem o fascismo na Itália, o fascismo na Alemanha, tá certo? O fascismo na Espanha, beleza? A jovem me perguntou aqui a morte do Getúlio. A diferença da morte do Hitler para o Getúlio. O Getúlio se matou porque estava sendo acusado de corrupção. O Getúlio se matou porque estava sendo acusado de ter matado uma pessoa. De ter mandado matar um oficial do exército brasileiro. E ele não é o culpado, tá? Mas era o irmão dele o culpado. Tá certo? O Benjamin Vargas, 99,99% é o culpado, o irmão de Vargas. Que no filme, que passou agora recente com o Tony Ramos, você vê que o irmão de Vargas, que aparece uma vez ou outra, ele sempre escondia de Getúlio o que estava acontecendo. Inclusive tem uma cena do filme que ele tem uma reunião com um pistoleiro na estrada. E o filme não diz o que eles conversam, mostra que eles estão conversando na beira da estrada. Tá? Então o Getúlio, por mais que ele quisesse negar que ele estava envolvido porque estava a família dele envolvida. Então quando ele viu que não tinha como se desculpar, o que é que ele fez? Se matou, porque a morte, ela tem um fenômeno sensacional. Ela te inocenta. Quando você morre, você fica uma pessoa o quê? Boa. Aí ele ia morrer e virar um santo, um herói político. Se ele não tivesse morrido, sabe o que tinha acontecido com o Getúlio? Tinha sido preso. De pai dos pobres, ele ia terminar a carreira dele como corrupto e assassino. Então ele morre como herói do povo. Não foi melhor não para a imagem dele? Foi. Até hoje a imagem dele é de gente boa. Será que teria ficado se ele tivesse sido acusado dos crimes? Tá? Então a 7 é B. Nosso tempo me permite eu fazer só uma. Então eu vou escolher a escolhida da escolhida. Da escolhida. Da escolhida. Aí eu só de mal vou fazer duas. Olhei ali para o Normando, ele deixou eu fazer duas. Questão 8 e a 12. A 8 é a Primeira Guerra Mundial, hein? Centenário da Primeira Guerra. Vamos lá. A rainha da Inglaterra, The Queen. E a questão 12, beleza? Questão 8. Você está vendo um quadro que mostra a quantidade de dinheiro que eles gastaram com armas. E você está vendo que eles começaram com 132 milhões e terminaram com 397. Que ano é esse, 1914? O ano da Primeira Guerra Mundial. 397 milhões eles gastaram, as potências europeias, com armas. Não sei se vocês sabem, cada navio na Primeira Guerra Mundial custava em média 1 bilhão de cruzeiros na moeda brasileira. 1 bilhão. O PIB brasileiro dava para comprar apenas 5 navios desses. A Alemanha tinha 50 desses navios. O Brasil comprou 3. E sabe o que aconteceu? Nunca chegaram.
Tu acredita, deram cheixo na gente. A gente comprou 3 no maior sacrifício. Aí um veio quebrado. A gente mandou de volta. E aí a guerra começou e ele nunca voltou. E os outros 2 nunca entregaram pra gente. Só que o Brasil também não tinha moral naquela época de chegar e exigir: cadê meu navio? Porque senão eles iam acabar mandando outro, né? Para avisar: cadê o navio? Tá certo? Pois toma, tá, quer o navio? Pois agora, toma nos peitos teu navio. Diz no item A: sobre o crescimento dos gastos militares, foi um subproduto das crescentes disputas que envolveram esses países que buscavam se fortalecer no cenário externo. Por enquanto o item A está o quê? Perfeito, o que é que você tem para falar dele? O B: foi motivado pela necessidade de enfrentar os movimentos armados na colônia, na África e na Ásia. Não era a África e a Ásia que estavam dando trabalho, era a Europa que estava se estranhando, tá certo? O C: incentivou a formação de grupos pacifistas, jovem. Pacifistas, os caras estão gastando isso aqui tudo para manter a paz, só se for a paz eterna, tá certo? O D: se deveu ao oligopólio da produção de equipamentos, cujos preços eram impostos por poucas empresas. Por mais que tivesse um pequeno grupo no poder forçando os países a comprar armas, você só vai comprar armas se você tiver utilidade. Então, não é só porque eu estou querendo vender, eu tenho que vender algo que as pessoas queiram, tá? No EDIEMA, diz que resultou da necessidade dos estados se armar para controlar a mobilização dos trabalhadores. Já me diz uma coisa: se eu fosse gastar essas armas tudo para matar os trabalhadores, quem é que ia trabalhar depois? Aí eu ia jogar uma bomba e matar os trabalhadores que estão de greve. Pô, você quer trabalhar? Pois toma. Aí matava os trabalhadores. Aí agora, onde é que a gente arranja mão de obra? Se a gente está matando o povo, pelo amor de... Então qual é a resposta da 8? A de amor. De baixinho, de coração. Você vai para a questão 12. A questão 12, ela é tão danada, ela é tão importante, que ela era para ser a 11, aí ela virou a 12. Tu viu aí que ela foi da 10 para 12, por quê? Porque ela não gosta do 11, ela não gosta, tá certo? Com o fim da Segunda Guerra, houve mudanças na política internacional, que redefiniram poderes e trouxeram transformações para a organização econômica da época. O mundo passou por um intenso processo de globalização. A globalização, o que é que ela quer dizer? Olha aí, sempre é perigoso um tema deste de globalização nas provas, né? Firmou o poder dos Estados Unidos, que não tem enfrentado problema com os países europeus. Os Estados Unidos conseguem convencer a Europa de tudo que querem na economia? De jeito nenhum, que a Europa tem a comunidade delas, o euro. Usam os seus próprios produtos. A França fala inglês? Não. A Alemanha fala inglês? Não. Nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal. Vai! Eles se comunicam em inglês. Agora força eles a mudar de língua. Tem quem faça, jovem. B: aproximou países com perspectivas culturais diferentes, evitando conflitos e divulgando a importância da democracia para a sociedade humana. Por enquanto o item B, você deixa na Tapaué, porque ele não é verdade totalmente. Mas às vezes, a resposta não é a correta, é o que tem. Às vezes a resposta da prova é tipo marmita. Você não chega na marmita: eu quero isso. Você diz: o que é que tem hoje? Porque come marmita sempre é a mesma coisa no dia, né? Na segunda-feira sempre é a mesma. Aí toda vez você chega na segunda-feira, na marmita, que você sempre vai e pergunta: o que é que tem hoje? A mulher já fica logo indignada. Hoje tem aquela mesma coisa de sempre. Então ela vai dizer: isso aqui, isso aqui. Tinha uma marmita lá perto de casa que só era frango. Aí tinha creme de galinha, frango cozido, frango assado e frango grelhado. Mas era frango, tá certo? C: fortaleceu a atuação da ONU e dos seus órgãos, que continuam sendo respeitados pela grande eficiência. A ONU tem uma grande eficiência. A ONU é tão eficiente que o ebola está matando milhares de pessoas na África e eles ainda estão discutindo como é que eles vão arranjar dinheiro para mandar para lá. Lembrando que se demorar muito, não precisa mais mandar. As pessoas estão morrendo, tá? D: favoreceu as grandes potências, não modificando a relação nas regiões mais pobres, porque se preocupa apenas com a economia. De jeito nenhum. O futuro do mundo é ajudar os pobres. Sabe por quê? Principalmente a Europa. Se ela não ajudar a África, se a Europa não ajudar a Ásia, os africanos e asiáticos vão invadir a Europa, que é bem pertinho. A Europa morre de medo deles chegando lá. Eles já estão indo. A Europa está fazendo o quê? Daqui a pouco você vai ver no jornal: países europeus se reúnem para dar ajuda bilionária a países africanos, que é para eles não irem para a Europa. Eles preferem mandar uma ajuda, eles fiquem aí, do que eles irem para a Europa, tá certo? O EDIEMA diz que ajudou na massificação da sociedade, criando eventos culturais milionários e condições propícias para a atuação marcante dos meios de comunicação. O item E é mais correto que o B.
Porque o B tem um pequeno errinho. A democracia. Por quê? Porque tem muitos países que não têm eleições ainda. Muitos não têm processo eleitoral. Grandes potências, como a China, por exemplo, não tem processo eleitoral. Ao contrário, hoje, a gente tem uma massificação do cinema, da música, da moda. Beleza? Então, o item é... Tem um gabaritinho? Tem aí o gabaritozinho para vocês. Tá? Cadê, jovem? Bota aí. The Sound. Da A15. Não tem não A15. Ai, tá sem gabarito aqui, né? A15. Pá, 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 pá. A15. É porque eu acho que é porque tá... A15 é a 14, entendeu? Porque pulou. Então da 10 não vai para 12? No gabarito tá normal. A 11 é a 12, a 13, e a 15 é a 14, tá? Coisou? Ele vai, peraí. Uma surpresa, ó. Vou não, cara. Eu sempre termino todo o ciclo de anos, apesar de que a gente não é uma frequência muito grande, mas a gente veio várias vezes aqui, né? Umas 7 vezes, umas 8 vezes, tá? Desejar a prova a todos vocês, tá certo? De coração do coração. Tá certo? Eu gosto da frase do irmão do Norman Fernandes, da geografia, que diz que não é legal desejar boa sorte a quem vai fazer prova, porque a sorte, ela só ajuda a quem fez alguma coisa por ela. Então, mais do que sorte, vocês precisam fazer uma boa prova, porque vocês vão preparados para passar, tá certo? Por favor, não deixe que essa, outra ou nenhuma prova diga para você o que é que você pode fazer, porque no final das contas isso aqui é só o quê, ó? É só papel. E o ser humano não cabe num pedaço de papel. Seja uma carta, seja um cartaz, seja um outdoor, você é maior do que um papel, tá certo? A maior coisa que você pode fazer para alguém é ser você mesmo. Prova não vai lhe definir, nem vai dizer se você merece ou não. Então, nem você vai ser melhor se tiver êxito, nem vai ser pior se não tiver. Você vai ser a mesma pessoa da sexta-feira, quando foi dormir para fazer a prova do final de semana que vem, quando chegar na segunda. Então, não precisa ter medo dela. Faça o melhor que vocês puderem, tá certo? E que Deus tenha abençoado todos nós aqui, podemos ter acertado alguns temas para a prova de vocês, tá? Um abraço, boa prova a todos. Valeu. Cause you're a sky full of stars.